Senhor presidente, senhores vereadores, presentes aqui no plenário, pessoal do bairro que está aqui presente, reivindicando, Parque Jandira, pelas palavras do próprio Dionísio aqui, com certeza, então, o prefeito vai resolver o problema. Esperamos, se Deus quiser, que ele cumpra aquilo realmente, como o Dionísio aqui afirmou, que os moradores lá, vocês merecem, porque também pagam os seus impostos e merecem ter lá o asfalto na residência de vocês. Assim como os bairros da cidade, principalmente aqui o Zé Donizete de Santa Cruz, o pessoal ali do Alvo de Abreu, do Aparecidinho, enfim, que pagam os seus impostos e quer realmente ter uma dignidade, morar num local onde possa ter um asfalto e usufruir desse conforto. Também, senhor presidente, eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Difusora Platinense e a todos também que nos acompanham pela internet. Eu, hoje, senhor presidente, ouvindo a fala dos senhores vereadores, eu quero despertar aqui, pouca gente que eu acho que passou despercebido, uma reportagem da Gazeta do Povo, do dia 3 desse mês, 3 de outubro, falando sobre a evolução da população das cidades do norte do Paraná como um todo. E eu tive a curiosidade, a gente que é formado na área de administração, a gente sempre procura dados, informações, até porque toda gestão ela precisa disso, de dados e de informações. E vejam só, isso vem de encontro até com a fala do vereador Francisco, da questão de Santo Antônio da Platina, é o polo regional realmente, é o polo comercial. E esses dados, até inclusive vou deixar depois lá no meu Facebook, o pessoal quiser conferir, fala sobre o crescimento da população. E eu peguei as 3 maiores cidades do Norte Pioneiro. Eu incluí aqui Cornélio Procópio, Norte Pioneiro, mas do meu ponto de vista não faz parte do Norte Pioneiro. Para mim é o Norte Novo, Norte Pioneiro é para cá. Mas eu coloquei aqui Cornélio Procópio. Para vocês terem uma ideia, aqui a imprensa que está aqui presente, os dados dos últimos 15 anos, do ano 2000 até 2015, como que cresceu a população de cada cidade. Isso está na Gazeta do Povo, ali no bloco Vida e Cidadania, quem quiser pode consultar lá. O crescimento populacional. Para vocês terem uma ideia, Bandeirantes, por exemplo, nesses últimos 15 anos, a população caiu, menos 3,2%, nesses últimos 15 anos. Jacarezinho, houve um crescimento populacional de 1,6%. 1,6% Jacarezinho. E Cornélio Procópio, houve um crescimento populacional de 3,6%. E a nossa Santo Antônio da Platina, nos últimos 15 anos, houve um crescimento de 13,4%. Praticamente 3, 4 vezes aqui mais do que as outras cidades. Do que Cornélio, porque se levar em consideração as outras aqui, muito maior. Ou seja, a cidade que mais cresceu nessa década do ano 2000, dos últimos 15 anos, foi Santo Antônio da Platina, disparado em relação às outras cidades, a nível populacional. Isso faz a gente refletir. Primeiro, uma cidade, senhores vereadores, que cresceu, com certeza, pelo apoio do empresariado, pela perseverança dos empresários que aqui acreditam nessa cidade. Porque se você for analisar a questão do poder público, dos investimentos, os grandes investimentos na cidade, vocês podem observar em relação às outras 3 cidades aqui, foram muito maiores. Só observar, por exemplo, a questão educacional. As outras cidades, todas elas ganharam universidades públicas. O IFET, por exemplo, Jacarezinho, IFET em Bandeirantes, Cefet, IFET em Cornélio. E nós? Até eu vou discordar, viu, vereador? Você falou a respeito, Vossa Excelência, falou a respeito da resposta do prefeito, porque os alunos que fazem curso superior, que saem de Santo Antônio da Platina para outras cidades, não são só alunos de escola particulares. Tem escola pública, universidade pública em Cornélio, tem universidade pública em Bandeirantes, tem universidade pública em Jacarezinho. São alunos que sonham uma vida melhor, que se sacrificam,
Tem alguns que vão para a escola particular. O que eles estão reivindicando é pelo menos uma condição melhor de andar num ônibus mais decente. Esses dias eu vi uma imagem de um ônibus, os alunos indo para a faculdade, inclusive uma mãe postou no meu Facebook. Olha, gente, o risco que esses alunos... Eu sinceramente, uma resposta de um executivo municipal, de um prefeito, que tem que olhar para toda a sociedade como um todo. E eu sei que nesses estudantes tem muita gente que vão realmente com muita dificuldade, como eu fui, procurar um ensino superior em uma outra cidade. Eu gostaria que o prefeito desse uma outra resposta. A gente sabe que a responsabilidade do executivo é com a educação municipal. A gente sabe disso. Seria mais digno ele dizer assim: olha, eu não estou conseguindo cumprir com o meu dever no ensino municipal, porque está faltando professor, eu não inauguro as 2 creches que estão em construção, eu deixo de contratar, eu tenho um seminário que está no mato, eu não estou cumprindo com o meu dever, por isso eu não tenho como contribuir ou ajudar de alguma forma. Não precisa ser financeira, conseguir um ônibus, enfim, dar um pouquinho também de dignidade a essas pessoas. E digo mais, ele deveria lutar mais pela cidade, para trazer uma instituição de ensino superior que Santo Antônio da Platina merece, e não dar uma resposta como essa, que não é obrigação dele. Eu acho isso lamentável, desculpe, mas é lamentável ele dizer isso, porque o jovem, quando ele termina o ensino médio, ele tem sonhos, e esses sonhos precisam ser realizados. Perspectiva, pelo menos, você criar uma perspectiva. E uma universidade pública em Santo Antônio da Platina seria o ideal. Por que ele não vai atrás? E os deputados que estão aqui, que há décadas levam voto, há décadas. E aí, você pega as 3 cidades, por exemplo, aqui, está aqui, ó, números. A gente fala na administração que contra fatos não há argumentos. Está aqui os números. Santo Antônio da Platina cresceu muito, mas a gente não consegue, por exemplo, um viaduto na BR. As regionais, é Jacarezinho, é regional em Cornélio. Cadê as regionais em Santo Antônio da Platina? SAMU em Cornélio. Para você ligar hoje num 190, esse 190 tem que cair em Jacarezinho. A cidade que mais cresce na região. Está aqui, gente, números, está aqui. Precisa realmente ter um pouquinho mais de empenho, cobrar desses deputados que levam votos daqui ações como essa. A gente tem que pensar na cidade como um todo. O gestor público tem que pensar na cidade como um todo, e não da forma como ele respondeu aí. Está aqui, ó. Por que não uma universidade pública? Essa questão, por exemplo, de criar a região metropolitana em Santo Antônio da Platina, está aqui, os números estão dizendo aqui, ó. Agora, dar desculpas ou falar não é muito fácil. Mas estamos vivendo em momentos muito difíceis, de crise, vereador Mineiro? Mas a crise vai passar, não vai ficar a vida toda assim. Aliás, se vocês quiserem acompanhar, pode observar. Para vocês terem uma ideia, vestibular agora, dia 8 de novembro, de Medicina, pela Universidade Federal do Paraná, abertura do curso em Toledo. Está lá, dia 8 de novembro. Mas Toledo é uma cidade maior. É maior que Santo Antônio, mas não é maior que a região. Mas enfim, os deputados que foram eleitos, que levaram um caminhão de votos daqui, que precisavam realmente, principalmente, lutar pela cidade de Santo Antônio da Platina. E eu vejo que isso que está faltando, e os dados estão aqui, esse crescimento demonstra realmente pela capacidade do empresariado de acreditar em Santo Antônio da Platina. Você vê aqui hoje as empresas de confecções, de artigos religiosos, de segurança, como o próprio vereador acabou de citar aqui, pessoas que acreditam na cidade, mas que falta, por exemplo, um parque industrial que não sai do papel. Enfim, fica aqui esse dado registrado. Já passo a palavra, vereador. Fica esses dados aqui registrados, que Santo Antônio da Platina, nos últimos 15 anos, foi a cidade que mais cresceu, mas foi a cidade que menos recebeu em matéria de grandes projetos, de investimentos públicos, que precisava muito mais, principalmente para atender as demandas da nossa juventude. Palavra, vereador. Vereador, eu quando me explanei da questão do ônibus dos estudantes, isso é do Ministério Público.
Porque quando eu fui conversar com o prefeito e depois conversar com o presidente da associação dos estudantes que cuida do ônibus Ourinhos Marília, nós deparamos com essa situação junto ao Ministério Público, que o prefeito ainda disse: se tiver condições legal de passar esse dinheiro, eu passo. Aí essa resposta foi do Ministério Público: não pode passar dinheiro à associação nenhuma de estudante sem que tenha problemas de vagas de creches na cidade. Então essa vaga de creche também já faz tempo que nós está todo mundo pedindo. Agora conseguimos, através da existência de nós vereadores também, a reforma desse prédio aqui do lado da Câmara, que vem beneficiar essas pessoas que vêm até o centro da cidade. E prova disso também, senhor vereador, o quanto eu estou lutando com os estudantes de Marília para a gente conseguir um ônibus junto com a Receita Federal. Agora passou que é para Londrina. Nós fomos Curitiba, Foz do Iguaçu, agora voltou Londrina, e com certeza nós vamos ter que ir à Foz do Iguaçu novamente para conseguir um ônibus para essa associação. Porque o grande problema, o professor foi muito feliz em dizer, o custo está muito alto. Por quê? Porque o ônibus está precário, o ônibus está andando amarrado com arame em certa situação, os bancos não têm condições de andar. Eu até tinha conseguido um micro-ônibus para eles, e eles me disseram o seguinte: falou, Valdir, nós agradecemos a tua vontade, mas nós precisamos de um ônibus grande, para que os alunos que vão até Marília, para voltar, tem que voltar dormindo, ou tem que ir dormindo e voltar dormindo. E o micro-ônibus é um ônibus muito pequeno, que não acomoda bem esse estudante. É caso dos pacientes nossos que estão indo para fora para fazer cirurgia, para essas coisas, e nós também estamos defendendo essa tese. Nós temos que arrumar um ônibus grande para esses passageiros viajar cada um em cada poltrona. Mas a tua pontuação, vereador, é muito feliz, e conte comigo que nós vamos ajudar você nessa empreitada aí. Obrigado. Eu só falei essa questão, senhor presidente, porque o senhor mesmo relatou, inclusive está gravado aqui, que o senhor presidente falou, né, que não ia fazer porque não era questão de obrigação dele. Então, por isso que eu coloquei aqui. E eu espero que o executivo não dê uma resposta. Disso, também. Não dê uma resposta como essa. A gente tem que buscar a solução para o problema, né? Então a gente tem que correr atrás, que nem a questão do ônibus, da Receita Federal, né? Por que não sair um pouquinho da cadeira, ir atrás da universidade pública? Por que não? As outras regiões estão recebendo. Por que não aqui? A maior cidade, está aqui, ó, maior cidade do Norte Pioneiro, em nível de população, crescimento, maior crescimento, é Santa Terezinha. Agora, precisa realmente fazer a diferença. Eu falo assim, em períodos de dificuldades, como pessoas falam em questão de crise, o gestor público, ou qualquer gestor, seja público ou privado, é a hora dele fazer a diferença. Não ficar dando desculpas, que eu acho que isso, ficar dando desculpa é muito fácil. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa semana a todos.